Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast Me Ajuda Contador. Nesse episódio a gente vai falar especialmente por que as empresas quebram e as lições para evitar o fracasso, né? Apresentado por mim, Edson, Jordi, Hugo e Eclênio. E hoje a gente vai falar sobre um tema crucial, né? Para as empresas se manterem no mercado e também sobre as empresas que não conseguem se manter, né? A gente vai discutir aqui o porquê isso acontece. E só um dado aqui do IBGE, no Brasil mais de 20% das empresas fecham antes de completar 2 anos, né? Esse é o dado do IBGE. Aqui a gente vai trazer alguns livros hoje, vai discutir um pouco sobre isso, né? E para iniciar, só para a gente já contextualizar aqui, o que vocês acham desse dado, né? Sobre e o que vocês podem acreditar que levam essas empresas a quebrar, né? E aí, pessoal, o que é que vocês acham desse dado aí? 20%? 20% das empresas, elas fecham antes de completar os 2 anos, né? A gente, em um episódio anterior, a gente falou que as empresas, elas não chegavam aos 5 anos, né? E só que era um percentual maior. Um percentual bem maior. E a gente pegou aqui 20% das empresas não conseguem completar 2 anos, né? Tem alguns pontos que a gente pode considerar, né? Trazendo uma parte estratégica, se fala na empresa, questão do estudo do público, que aquela determinada empresa ela vai trabalhar naquela determinada região, se tem um público que seja, vamos chamar assim, um público alto para aquele determinado. Você está perguntando aqui se você concorda com esse dado de 20%. Esse dado de 20% aqui na sua experiência, você acha que é real ou ele é fictício? Eu acho que seria real. Eu achava até que era mais, pra ser sincero. Assim, vamos lá, vamos fazer um bate e rebate aqui. A gente está no final do ano, né? Exato. Quantas empresas a gente fechou hoje, esse ano? No escritório? Eu para saber se está correto, né? Mas eu acredito que não chega a esse número não, de 20%, né? De clientes que a gente tem que chegam a fechar. E a gente tem que ter bastante cuidado com o dado, que é pesquisa, né? E a pesquisa ela pode ser diferencial. A pesquisa ela abrange o Brasil inteiro. Exato. Poderia ter uma amostragem, né? A pesquisa abrange o Brasil inteiro. Primeiro. Segundo, a pesquisa abrange meio. E aí muitas vezes a gente não tem controle, não passa nem pelo escritório de contabilidade. O cara abre, o cara fecha, a gente nem fica sabendo. Por isso que a gente pode não ter essa percepção toda. Sim, com certeza. Segundo, o que é que pode acontecer aí? Às vezes, pode acontecer hoje. O cliente fecha uma empresa por um determinado motivo, mas já vai abrir outra. Sim. Entendeu? Então, assim, é bom a gente falar isso, porque da outra vez a gente pegou o número e bateu o número e a gente não refletiu um pouco mais, né? Refletir um pouco mais sobre o número, sobre a nossa realidade. A realidade é, as empresas, algumas empresas elas não duram muito tempo. Você vê que as empresas que duram mais tempo aqui no escritório são pessoas que já empreendem, né? Há um bom tempo. Há um bom tempo. Ou está começando um negócio, pegando uma perspectiva de uma pessoa que já está há um bom tempo empreendendo no mercado, naquele mercado específico. Então é um dado. As empresas, infelizmente, muita empresa não sobrevive mais de 2 anos. Agora, a realidade, a princípio, uma empresa, algumas características que a gente vai ver aí, que vai fazer a empresa perpetuar mais do que isso. Não estou duvidando do dado. Sim. Estou dizendo que, a partir da nossa realidade, é um pouco destoante do escritório. Que a questão das baixas não chega a ser 20%. Isso. E também tem a questão, né? Que eu sei que não está envolvido nesse número, mas daqueles empreendedores que nem chegaram a abrir empresa nesse período e já
já encerraram. A gente teve a experiência com alguns outros ramos aqui, né? E eu observei que no momento que a gente abriu, por exemplo, o açaí, abriram muitas açaiterias aqui na cidade mesmo, depois, e que não chegaram a um ano, que já tinham fechado. Só que aí tá dentro do dado, que ele fala até completar 2 anos. Não, mas assim, esses que eu tô falando são aquele pessoal que não chegou nem a abrir empresa, que só começou ali, ficou na informalidade e já encerrou. Mas eu acho que nem pega o dado aqui. Não, É isso que ele tá falando. E aí, no caso, não pegaria o dado. Mas tem muito disso, né? Não tem como o PGE não tem como. mapear assim. Exato. Aqui, né, a gente, segundo o autor do livro, né, Engula o Seu Sapo, Brian Tracy, ele fala aqui sobre muitos empresários que começam com uma ideia, né, mas que meio que sem estratégia clara e falta planejamento, né, para superar a procrastinação. O mesmo vale também para empresas sem planejamento. As decisões ficam reativas, não estratégicas. O que vocês acham, né, que a gente pode analisar sobre uma empresa que ela inicia sem uma ideia clara, né? Lembrando que a gente está falando sobre as empresas as lições para a gente tomar para evitar o fracasso, né? Sobre empresas que iniciam sem estratégia, né? Como foi citado aqui, que muitos empresários começam nesse meio, né? Sem estratégia, sem uma estratégia de precificação, sem entender do mercado. Vocês acreditam também pode ser que isso influencie totalmente no fechar, nesses 20% do fechar, ou pode se aprender no caminho, né? Digamos assim. Vamos caminhar sem esses 20%. Sim. Né? Vamos caminhar assim. Vamos evitar o fracasso. Mas o dado é interessante. Pode ser que, dependendo do ramo, até pode ser maior esse percentual. Eu acredito que até se a gente for puxar para o digital também vai ser bem maior. Isso aí. Acho que a facilidade da abertura, ele também vai ter a facilidade também do fracasso lá na ponta. Né? Aí vamos lá. Questão de estratégia em si. E essa estratégia clara, né, que você falou, a ideia é clara. Vamos discutir esse ponto. Até porque o autor disse que é a chave, e ele cita até um problema aqui, que é a procrastinação, né? Se eu não tiver um planejamento, se eu não tiver um planejamento, eu não consigo superar a procrastinação, né? Eu acredito que o que ele está falando aí, e ainda está na era antes do CNPJ. Sim. Né? Quando eu não tenho uma ideia clara, aí eu não vou nem abrir um CNPJ. Quando eu abro o CNPJ, minha ideia está clara, já sei meu binário, né? Eu já sei meu fornecedor. Sim. E no Brasil funciona assim, né? Eu não sei lá fora. Então, em relação à questão desse primeiro passo, da ideia ser validada, eu aconselho conversar com o contador. Aí aqui a gente entra no que a gente falou antes, né? Antes de abrir o CNPJ, porque geralmente as pessoas têm uma decisão e já vêm falar com a gente, né? Dificilmente a gente... 99% já chega que eu quero abrir uma empresa, que não é esse. Às vezes o cliente diz, você quer... Veja aí alguns outros finais que você pode colocar, às vezes. Mas geralmente já abre um negócio tabelado. Isso aí. Inclusive, tem uma coisa que pode influenciar nesse fechamento das empresas nesse período e que pode segurar ela aberta inicialmente, que é o efeito novidade. Eu quero saber a opinião de vocês sobre esse efeito, que a gente já conversou sobre ele algumas vezes aqui no escritório, né? Que é quando surge uma empresa nova, surge uma ideia nova, surge algo novo que capta a atenção do público naquele momento, traz um faturamento, que eu me lembro até de uma coisa do início da nossa empresa, que foi que tu contou aqui no escritório, que chegou com dinheiro em casa dos clientes e comentou com alguém da tua família e disse, tá aqui o motivo de muitas empresas quebrarem no início, porque pegam esse dinheiro e acham que é seu e vão gastar, sendo que isso aqui é o dinheiro do negócio, que tem que ser bem gerido para poder dar continuidade. E é algo que eu vejo que a maioria das empresas que entram nesse quadro aí que a gente está falando, né, não fazem.
tratam justamente como sendo já o seu próprio dinheiro, não ligam para gerir caixa, para gerar caixa, na verdade, né? E gerenciar esse dinheiro que está entrando. Mas eu queria também saber de vocês o que vocês acham sobre o efeito novidade e quanto tempo esse efeito novidade pode durar ainda assim em uma empresa. E aí, Eu acredito, né, a gente, como você falou do efeito novidade, tanto que aqui, e também falou de gestão de caixa, né? Uma gestão, a gente pode citar até o livro, o Mais Então Ajudando, que diz assim: você não pode gastar mais do que você ganha. Uma regra que se aplica tanto às finanças pessoais quanto ao mundo empresarial. Né? Então, assim, como você falou, o efeito novidade pode ser bom e pode ser ruim, na minha opinião. Por quê? Porque se você pegar o dinheiro, vamos supor, você abriu no primeiro dia, foi um sucesso. E você, a partir daí, você pega e gasta o dinheiro da empresa. E no outro dia não tem como repor a mercadoria. Então, o efeito novidade não durou muito tempo. Por outro aí o problema não é do efeito novidade, né? o problema, exato, é como eu falo aqui, da gestão de caixa. O efeito novidade, eu acredito que vai muito, ele não está só relacionado a dizer assim, eu vou abrir uma empresa. Porque imagina só, se a gente pegar um interior qualquer aqui e eu vou abrir lá uma churrascaria. E eu não conto para ninguém, só faço abrir esse negócio. Então, não vai ter efeito novidade. Dificilmente eu vou conseguir atrair clientes. Eu acredito que o efeito novidade está muito ligado ao quão você está disposto a conseguir mostrar para as pessoas que o seu negócio existe. E eu acredito que o efeito novidade vai durar até quando você conseguir mostrar o seu produto, conseguir atrair o desejo do pessoal. Até porque também tem negócio, eu acredito, né? Não sei todas as realidades, mas eu acredito em negócios que nem tem esse efeito novidade por causa disso. O escritório de contabilidade Você não você abrir um escritório de contabilidade, você não tem um efeito novidade. Então vai depender muito do negócio para dizer assim, quanto tempo leva, né, o efeito novidade. E o que a Edson falou, né, o efeito novidade ele vai ter um ponto, né, que novidade é o quê? É coisa nova. Se eu abro um negócio, eu tenho 20 produtos, e se eu passo 3 meses com aqueles 20 produtos, então eu não vou perpetuar muito o efeito novidade. Mas se eu abro um negócio com 3 produtos e todo mês eu vou lançando um produto diferente, se cair cada produto desse na graça do povo, eu tenho uma tendência a ter um efeito novidade maior. Até porque eu acho que se você for pensar, né? Inclusive eu pensava dessa forma, né? Assim, eu vou montar um negócio, então vai ter um efeito novidade, então vai ter um efeito novidade. E quando esse efeito novidade passar, eu vou quebrar, aí que tá, né? Se eu já começar com esse pensamento, é meio que um pensamento limitante. Estou me limitando aqui ao efeito novidade. Mas se eu conversar com alguém antes, como o Diogo citou, montar uma estratégia, em vez de eu lançar um cardápio, por exemplo, com 20 produtos, eu começar com 3 e eu for lançando outros devagarzinho. Edson, não deu certo um, eu tiro do cardápio, lanço outro e vou fazendo teste, eu acredito que a partir daí você começa a ter uma visão mais estratégica e deixa de ir para um aspecto de efeito novidade, de sorte. Você começa a ter uma estratégia bem montada e a partir daí começa a convergir melhor, começa a dar mais lucros e a partir daí você vai organizando a sua empresa. Vocês têm falado bastante sobre a questão do produto, né? Outro ponto que eu consigo observar hoje nos comércios atuais é a questão do ambiente, né? O pessoal hoje eles valorizam cada vez mais a questão do espaço. Como esse espaço ele consegue ali agregar ali no dia a dia. Por exemplo, dependendo do restaurante, o pessoal busca coisas que vão se sentir confortáveis, atraídas. Dá para você fazer efeito novidade em outros aspectos, né? O ambiente. Ambiente. Interessante, sério. Agora tem um ponto que a gente falou,
Quer dizer assim, vou ficar refém ao efeito de novidade. Depois do efeito de novidade, não tem como. Vamos partir do pressuposto que o efeito de novidade deu certo. Você conseguiu uma demanda. Não tem como sua empresa dar errado se o seu produto for bom. Porque aí vai vir, vamos dizer, o efeito de fidelização. Né? Então, agora, o efeito de novidade chama, o povo chega lá, não tem qualidade, o atendimento é lento, o que eu falo, a questão do ambiente não é agradável, aí você realmente, independente de efeito de novidade, você vai ficar a mercê do mercado. A gente entra aí no ponto da experiência que é proporcionada ao cliente. Eu tenho pensado por esse lado também não, mas realmente não adianta só efeito de novidade também, você tem que ter o entregável, né? Tem que entregar algo com maestria, até porque se a pessoa atraiu aquele negócio, ela está com muito desejo. E o desejo ele dá uma faca de dois gumes. Ou eu posso estar com a expectativa lá em cima. Se eu não conseguir atingir, aí já sabe, né? A gente entra numa linha de declínio, né? O que vocês, a gente falando aqui sobre isso, né? Um dos fatores também que foi falado foi a negligência com o caixa, né? E o que vocês acreditam que pode ser feito, né, para ajudar os empreendedores nessas diversas coisas que tem para fazer quando eu estou começando, né? Como eu posso organizar melhor o meu fluxo de caixa, se eu posso tirar alguma coisa para mim, até porque às vezes eu posso pensar, eu não estou nem trabalhando, estou começando a empresa agora, eu preciso manter minha família. Como é que eu posso fazer, gerir da melhor forma? O que vocês sugerem sobre isso? Eu acredito que o primeiro ponto é literalmente saber, ou seja, metrificar o que é que está entrando. Não tenho dinheiro para investir no sistema no início, mas existem até planilhas gratuitas disponíveis na internet. Você consegue fazer esse controle, você consegue lançar lá essas entradas e saídas, discriminar direitinho, para você ter esse controle, para ter uma noção pelo menos de como está a saúde financeira do seu negócio nesse início. Até porque eu vejo assim, né? A gente pode falar sobre negligência, mas às vezes a pessoa não sabe da realidade do empresário ali, né? Às vezes a pessoa não está abrindo a empresa, como já acontece aqui, a pessoa só tem dinheiro de abrir a empresa e comprar os produtos e aí vai, né? E vai botar a cara e vai ver se dá certo ainda, né? Mas assim, conforme isso, quais são os passos, passo a passo que a gente pode criar para dizer assim, para minimizar esse risco, né? Para ter uma garantia, como eu posso dividir o meu caixa, se eu posso tirar alguma coisa. Porque é importante também, né? A gente sabe quanto é que tem que tirar na prolabora, nem sempre dá para tirar de início, como foi o exemplo da empresa da Impulsione, foi tirado o valor, acho que um ano depois, não foi um ano depois, mas tinha uma rentabilidade financeira por fora da Impulsione, enfim, né? Isso seria o cenário ideal, né? A gente falando assim, essa questão do exemplo da Impulsione que você deu. E você trouxe também um cenário que não seria, por assim, considerado um cenário ideal, que é você iniciar num determinado valor, que foi o que a Kim falou, e ter só aquele valor ali do giro. E é uma situação bem delicada, se a gente for analisar a situação de cada empresário que está iniciando. E trazendo para essa parte ideal, inclusive desse livro, como mais um que estava vendo ele fala, que o interessante é a gente ter um caixa ali pelo menos de 12 meses, mas o empresário que está iniciando agora, muitas das vezes ele não tem esse caixa aplicado dentro da empresa para, vamos dizer, passar 12 meses ali. Não, a empresa, tudo que ela gerar vai ser de caixa, vou tirar só as despesas fixas para, com 12 meses, eu começar a retirar o cenário ideal. Sim. Uma coisa interessante sempre é você ter maturidade para entender que a empresa ela não está nem aí se você tem família, você tem 2, 3, 5 filhos, você está com as contas. É a mesma coisa que eu querer emagrecer com superávit calórico. Não vai rolar.
A empresa ela tem um jeito de funcionar. E você tem que entender esse jeito de funcionar. Eu acredito que até um dos podcasts que a gente já gravou, que a gente falou sobre a questão do resultado do empresário antes, de empreendedor para empresário, vai ajudar muito nesse sentido aí. Quando você for iniciar, você já vai ter mais ou menos ali, se você quer assumir o risco de iniciar um pouco recurso, é um risco. Então, eu tenho que começar agora, beleza, tranquilo, mas sabendo que o risco é maior do que você ter um caixa ali para suportar isso aí. Mas o passo a passo é primeiro você, que é como falou, conhecer as métricas, depois você vai conhecer, porque as métricas são generalizadas, né? Depois você vai conhecer a tração do seu negócio e ver se o seu negócio ele consegue sustentar o seu ecossistema. Se não, ou você vai abrir outro, ou você vai ver uma maneira de expandir ou de escalar aquilo ali. Qual seria um exemplo de tração para o que é essa tração, né? É quanto o negócio pode trazer de rentabilidade. Vamos dizer que a gente pode chamar isso de mais contribuição, assim, de maneira técnica. Né? Que eu vou vender ali, vou tirar meus custos de despesas variáveis e aí vai sobrar algo fixo, né? Vamos dizer, para pagar tudo que é fixo. E essa é a atração. Por quê? Porque o variável, se eu vender mais, vai acompanhar. Então, o fixo não, o aluguel ele vai ser o mesmo, o salário, se não tiver condicionamento, ele pode ser o mesmo. Então, eu consigo entender essa fração do negócio. Depois que eu entendo de maneira simples, né? Isso é um cálculo que tem que ser feito no detalhe. Sim. Depois que eu entendo essa fração, aí eu vou ver se eu consigo tracionar mais o meu negócio. Investimento em marketing, vou ver maneiras, né? Indicação, isso aqui. Beleza. Vou encontrar um ponto de equilíbrio entre se eu fizer mais do que isso aqui, não vai mudar muita coisa. Se eu diminuir, já muda. Então, meu ponto ideal é esse aqui. Vamos dizer assim. Isso é 1 ano, 2 anos de empresa, você vai entender isso. Beleza, entendi minha atração. E aí eu vou olhar quanto sobra e quanto eu preciso. E aí, a partir disso aí, eu vou criar outro negócio, vou ver maneiras de aumentar a atração. Aí depende de negócio para negócio. Então, nesse caso, o salário do empresário, o prolabore, ele não poderia entrar como sendo um dos custos fixos da empresa? Ele pode entrar. Agora a questão se é exatamente isso. Com certeza ele tem que entrar. Agora, nem sempre a empresa no início ela vai conseguir tracionar a máxima potência, né? Então eu vou precisar dar tempo para a empresa. Pode ser que no início o meu prolabore não encaixe. Não encaixa, então eu vou parar a empresa. Não, eu vou ajustando ali para tracionar a empresa para a máxima potência dela. Máxima potência com o mínimo esforço possível. Por que mínimo esforço? Ou esforço ideal, a gente pode chamar assim. Exatamente porque tem situações onde eu posso dobrar meu investimento em marketing, eu posso dobrar a minha equipe de marketing, eu posso fazer muito mais publicidade e mesmo assim não vai aumentar proporcionalmente o número de clientes. Então eu estou forçando demais aquela atração. Aí eu vou pensar em abrir em outro lugar ou em criar um produto novo e aí eu vou pensar em outras maneiras, mantendo a qualidade daquilo ali. Até uma pergunta, quando você falou aí, para trazer aqui na mesa para a gente discutir. Questão do parar, né? Quanto tempo vocês acreditam que seja ideal para quem está iniciando, por exemplo, ela vai dedicar, por exemplo, 6 meses, 12 meses, 18 meses para um negócio, para saber se esse negócio vai dar certo ou não. Quanto tempo vocês acreditam que deve ser, por exemplo, aplicado para validar o negócio? Isso aí eu acredito que vai mudar muito de cenário para cenário de empresa para empresa, mas se tivesse uma meta para atingir essas métricas, eu acredito que 1 ano, 12 meses seria o tempo ideal, porque você vai ter uma base de comparação, principalmente quando você está entendendo como funciona o seu negócio e de como vai funcionar de acordo com as épocas do ano, porque vai ter momentos, Natal, Páscoa, Carnaval, vão ter suas variações ali na economia e você vai ter que entender se o seu negócio vai vender mais ou menos em determinada época. No caso, 2 anos. Né? Porque aí eu isso. Eu acredito que
que o produto, a gente vê muito trabalho digital, né? Mas ele sendo, quando faz a primeira vez, o produto está validado e a gente vai escalar, né? Então, eu acredito que daria para, se fosse um produto digital, faz a primeira venda, tem a possibilidade de escala, que seria aumentar o investimento em tráfego, por exemplo. Eu acho que isso aí, em 3 meses, a gente consegue testar isso aí até antes, né? Mas, se for um negócio físico, né, dependendo da realidade, eu acredito que vai mais um pouquinho aí. E também vai depender da época que você abrir. Por exemplo, se você abrir uma loja de roupa no final de ano, vai bombar. Mas nos próximos meses eu não sei. A gente sabe que tem algumas tendências a ser mais baixo, né? Minha vida é outro exemplo de negócio que é sazonal, né? Questão de floricultura também. Floricultura também, tem Cacau, chocolate. tem 4 épocas do ano aí que vem. Então, assim, o tempo, ele vai depender muito da realidade que você está hoje, né? E também vai depender do quanto, como foi falado antes, né, do quanto eu consigo segurar também essa empresa. Porque, por exemplo, eu vendi no final do ano, abri minha loja no final do ano, deu certo. Aí eu vou esperar até julho do ano que vem para vender outra. Se eu tiver um subsídio para segurar, como foi, por exemplo, o Impulsione, então eu tenho tempo para testar. Mas se eu não tenho recurso, se eu não estou no cenário ideal, não tenho recurso, aí eu acredito que a empresa ela pode estar fadada ao fracasso. Por isso que é bom, como falar daqui, as orientações antes de abrir o negócio. Essa pergunta é bem interessante. Eu vejo que é o seguinte, eu vou pegar a ideia, vamos imaginar um agricultor de início, né? Sim. Quando ele chega para plantar alguma coisa, ele geralmente planta logo. O coentro está em quanto tempo? O pimentão está em quanto tempo? Se você vê até quando você vai pesquisar nas sementes, tem dizendo até na embalagem. Então, assim, no cenário perfeito, eu plantando uma terra boa, o ano, a questão do sol, né? Então, em tanto tempo eu vou colher o coentro. Em tanto tempo eu vou colher o pimentão. E eu vejo que cada negócio ele tem esse tempo também. Aí é onde eu vou precisar de experiência, network mesmo. Pode ser que, eu vou dar outro exemplo. A galinha ela tem 22 dias para sair um pinto, em média. Mas se tiver algum erro de temperatura, alguma coisa do tipo, vai demorar até um pouco mais, mas sai. Se tem 10 ovinhos ali para sair, por causa dos erros sai 4, sai 5. Mas sai, né? Então você vai ver para sentir isso. Porque aí você olha para o mercado, você vê mais ou menos por quanto tempo os outros, e a importância da orientação que você falou, né? Os outros tracionaram aquilo ali, barra o seu tempo que você está. E se você tiver grana para sustentar até dar certo, show de bola, né? Porque pode ser que dure até mais tempo. O cara diz, não, se você botar um restaurante em um ano, eu sei que se dá certo ou não. Uma farmácia, né? Como já teve relatos de um empresário de farmácia, não, em um ano eu sei se a farmácia dá certo ou não. Beleza, mas ele tem várias farmácias e ele já percebeu que até um ano é o que vale a pena. Então, exige experiência. Se você não tem experiência, você senta na mesa de quem tem experiência para lhe orientar em relação a isso aí. Mas é uma pergunta que não tem um número exato, né? Cada semente ela vai ter um tempo para brotar. Escritório de contabilidade, pô, não dá nem para começar, porque tem muita variável aí para ser analisada. E tem muita coisa que você não sabe também no início. Exato. Na dúvida, ajuda. Começa, né? Na dúvida, começa. Exato. E a gente tem até aqui alguns exemplos, né? Como a gente tem que entender o momento que a gente está, buscar também opiniões e a gente saber como lidar com cada coisa, se adaptar ao ambiente, né? Se adaptar ao mercado.
Por exemplo, como foi citado os exemplos aqui, das sementes, o agricultor ele pode o coentro dar em tanto tempo nas condições ideais, mas se não chover, ele pode ter uma irrigação, ele pode se adaptar, ele tem duas opções, ou perder aquela safra, ou então ele se adaptar àquele momento. Tanto que a gente tem alguns exemplos aqui que eu trouxe de fracasso, né, que é da Kodak, que foi a resistência à inovação, né, com câmeras digitais e foi um erro fatal, né? E também da Blockbuster, que não se adaptou ao mercado digital, ela ignorou uma tendência que foi o streams e levou ela à falência, à falência. E aí que tá, né? Não conseguir se adaptar ao mercado pode ser também um erro, até mesmo de mentalidade mesmo. A minha mente não está adequada a lidar com essa pressão e a partir daí eu posso parar a minha empresa. Quer dizer que ela estava fadada ao fracasso, estava fadada a erro. Talvez eu não tenha me adaptado. Todas as duas ideias das duas empresas que foram citadas eram maravilhosas, mas não é. Inúmeras situações de empresas que já foram gigantescas e que hoje se arrastam. No mercado de tecnologia, por exemplo, tem a Nokia, que foi líder mundial de telefones por muito tempo. Hoje em dia só presta pouquíssimos serviços, não é nem um centésimo do que já foi. A BlackBerry, do mesmo mercado também, que acabou a empresa. Sim. Valeu. Por quê? Porque foram resistentes a essas inovações e, de certa forma, até soberbas em relação a essas inovações que vinham pela frente. Aí a gente muda o cenário, né? A gente estava no cenário do cara começar, sim, né? Agora a gente entra no cenário de certo. Porque o cara que está começando, ele tem uma tendência muito forte a ser inovador, porque ele está começando. Sim. É muito mais fácil mudar uma empresa de 3 funcionários do que mudar uma empresa de 3.000 funcionários. Com certeza. A gente vê agora o que aconteceu com a Jaguar. Né? Até na hora de mudar, se você não ter a percepção do mercado, e aí agora a gente entra no ponto que o falou logo no início, questão do público-alvo. Quem é o público-alvo da Jaguar? É a pessoa bem-sucedida. A pessoa bem-sucedida ali, geralmente homem, Isso. né? Bem-sucedido, e aí eles criaram uma marca mais para o lado de uma liberdade sexual que foge daquele público-alvo. Não entrando na questão de qual o certo e qual o errado aqui, mas na questão de que foi um tiro no pé. Por causa que eu não respeitei, isso até é melhor, às vezes, até não trazer tanta inovação assim. Para eu inovar, eu tenho que mudar a marca, né? Enfim. Mas trazendo um pouco para a nossa realidade, então saindo do início, a gente deu certo, né? E aí, o que é que eu tenho que fazer? Geralmente, quando a pessoa dá certo, ela tem uma tendência a resistir à mudança. Aí é onde entra a rotatividade das empresas. E nisso a gente pode afirmar, não em dados de meta-análise ou alguma coisa do tipo, mas dos clientes que nós temos, que cada vez mais pessoas jovens abrindo empresa e menos pessoas com mais idade abrindo essas empresas. A tendência é que essas pessoas mais experientes estão acabando fechando a empresa porque não estão se adaptando a essa, infelizmente. E às vezes, até como você citou, né? Você pode pegar o exemplo assim de eu não sei como é que aquela empresa consegue inovar nesse ramo, eu já estou há não sei quanto tempo e não consigo. Mas às vezes a pessoa tem 5 funcionários, a pessoa que está começando sozinha, então os custos dela vai ser bem menor que a pessoa que está lá. E também tem a questão da mentalidade, de a pessoa ser mais nova. Eu posso estar olhando também para o erro daquele cara que começou lá no início, rapaz, ele pode estar pecando nisso aqui, né? E eu vou ajustando o meu processo. Geralmente o prestador de serviço, quando ele abre um GC, ele abre a empresa dele, ele vende uma empresa, ele trabalhava com GC, ele viu os erros, ele ficou incomodado por algum motivo, ele vai e abre a empresa dele. Muitas vezes ele vê uma realidade que ele achava que era diferente, mas ele já entra ali, eu vou fazer isso aqui diferente, que eu vi que os clientes reclamavam que não estava, vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso.
Então, isso aí, o pequeno ele tem essa vantagem. Outro exemplo muito simples. Se você pegar um cara com 60 quilos e um cara com 120 quilos, né? Aí botar para fazer um esporte que precisa de movimento. Não é uma regra, mas a maioria das pessoas que têm 60 quilos tem uma tendência a ter mais agilidade, a fazer movimentos mais alongados, mais bruscos, do que uma pessoa que está mais pesada. Essa questão da inovação é realmente exponencial. Aí uma empresa muito grande vai fazer uma inovação muito grande, também é perigoso. Como os caras citou isso, né? Não inovar também é perigoso. E aí você vai caminhando. E para mim não tem como errar se você escutar o que o falou, o seu público-alvo. Se você escutar o seu público-alvo, rodar a pesquisa, entender o que ele quer e melhorar em cima disso aí, não tem como errar. Agora, eu cheguei até aqui fazendo o que eu acho, né? E aí eu vou fazendo o que eu acho. E eu mudo todo o código do negócio fazendo o que eu acho. Aí, por exemplo, o Silvio Santos, ele tinha algumas coisas que ele fazia que ele não escutava nem o público-alvo, nem a equipe dele. Mas ele não mudava o core do negócio dele para fazer isso. Aí ele testava. Beleza, vamos ver. E às vezes, até eu escutei no executivo dele falando, que às vezes ele até dizia assim, o dinheiro é meu, pode fazer. O cara dizendo que não ia dar certo, o dinheiro é meu, pode fazer. E aí dava certo. Aí depois quando dava certo ele passava tirando o ano. E aí? Deu certo? Tá dando certo aí? E o negócio pipocando de vendas. Mas ele não mudava a SBT em prol disso aí, ele não mudava o baú da felicidade em prol disso aí. Ele fazia um teste, via que dava certo, e aí amplificava. E a gente vê também, né? A gente já, uns pontos que você citou, né? E pra gente já caminhar para o final aqui, eu vejo sobre também, como você falou, né? Pegando o caso do Silvio Santos, ele não precisou mudar todo o sistema, ou seja, mudar toda a empresa para se adaptar a um novo negócio. Ele fez um teste e dava certo, foi lá e meteu a cara. Aí onde é que eu quero entrar nisso aqui? Na cultura empresarial, né? Nem sempre a inovação precisa mudar a minha cultura, como foi o caso da Jaguar. Ela não respeitou ali a cultura dela, que foi pro público. Porque assim... Pelo menos é o que a gente está percebendo, né? Exato, vamos ter uma reviravolta, né? Vou ter uma reviravolta. E a Burger King esses dias fez uma merda dessa aí. Sim, também teve a questão do... Que não respeitou o público-alvo. Então, empresas como Google, Amazon, elas investem pesado na cultura organizacional e alinhamento de funcionários, né? Treinamentos, objetivos e tudo mais. Assim, eu acho que uma coisa dessa que Silvio Santos faz não deixa de ser um treinamento também, né? Diz assim, você poderia buscar você poderia ter apostado também em mim, né? Porque não deixa de ser uma aposta. Porque, por exemplo, se você traz para a mesa um negócio e foi até acho que uma live que a gente estava assistindo, né, que você pode perder mais por discordar do que por ter meia concordância. Não, vamos testar, já que está todo mundo aqui, vamos fazer, né? Mas o que vocês acham sobre a cultura e o alinhamento com os funcionários, treinamento? Isso é importante também para a empresa se manter no negócio e principalmente o dono está sempre investindo em conhecimento, em se moldar, em conhecer sobre o negócio e também vou até acrescentar sobre um ponto que eu acho crucial, que é a mente, né? Ele está conseguir manejar os seus negócios e mesmo assim ter a mente tranquila para conseguir talvez quando chegar em casa, descansar, para conseguir quando for treinar um funcionário, treinar com paciência. O que vocês acham sobre isso, né? Sobre empresas tão grandes como a Amazon e a Google, elas investem bastante nessa cultura organizacional. Eu acho que, assim, um ponto, vou abrir um parênteses aqui e depois a gente volta na questão do culto. Tem um ponto que a gente passou, não discutiu tanto assim,
foi a questão do endividamento. Sim. Né? A questão de o empresário acabar se endividando demais e acabar trazendo o fracasso da empresa dele por causa disso. Por isso a importância da gente calcular até quanto a empresa pode se endividar. Existe um cálculo para isso. Existe um cálculo para você fazer, né, o EBITDA da empresa, quanto aquela empresa está gerando riqueza ali, e você calcular quanto você pode gerar, até que ponto o índice de endividamento daquela empresa vai ser saudável. E quando aí eu faço esse cálculo e começo a fazer, porque geralmente a empresa recorre a crédito quando a empresa está precisando do dinheiro. Beleza, aí eu vou lá, pego o crédito, coloco dentro da empresa, mas eu estou fazendo o quê? Estou agindo em cima do efeito e não da causa. O que é que está fazendo? Só questão de tempo para ele ter que pedir um novo empréstimo. Aí eu vou e aumento meu nível de endividamento. Aí eu vou e aumento meu nível de endividamento. E aí o cara... muita gente pode até pensar assim, não, então aí é só você parar de pagar o banco. Mas como é que eu vou sustentar a empresa se eu parar, se eu cortar a relação com quem está bancando a empresa? Eu não vou conseguir sustentar nem 15 dias. Porque a princípio, geralmente, os empresários eles aportam. Quando não, a princípio, né? Quando não tem mais o que aportar, aí vai procurar recursos de terceiros. Se a gente for entrar nesse cálculo aqui, vai ser um debate muito técnico. Mas fica esse ponto de alerta para os empreendedores entenderem. Fazer esse cálculo, entender o índice de endividamento que a sua empresa tem e ir em busca do mercado. Porque quando eu sei minha margem, e se o banco cobra 2% ao mês e eu sei qual é a minha margem, 1,5% ao mês, e eu sei qual é a minha margem, então eu posso muito bem gerar um fôlego para a minha empresa e girar em cima daquele dinheiro, desde que eu tenha um cálculo bem definido de margem, né? Tudo bem, margem de contribuição, que a gente já falou aqui agora, lucratividade, índice de endividamento, por aí vai. Exato, e também buscar ajuda, né? Com pessoas mais experientes, com seu contador, e ele vai dar um norte aí, de um cenário, pelo menos é para dar, né? Um norte de como está a sua empresa e como os possíveis cenários, né? Que eu acredito que uma ressalva dessa que você colocou muito importante, a gente tem que saber todos os cenários, os prós e os contras, o que pode dar certo e o que pode dar errado, e que aquele endividamento ali que eu vou ter, se ele vai ser de uma forma inteligente ou não, vai levar a minha empresa para o fracasso do mesmo jeito que iria levar se eu não pegasse. Qual seria um momento ideal do empresário ele pedir ajuda nesse cenário aí? O que é que vocês acham? Eu acredito que o ideal não seria nem pedir essa ajuda, né? A empresa gerar caixa, mas não partir do cenário que não tem caixa, que a empresa não tem caixa. E como você falou muito bem, eu tenho que saber qual é a minha margem e eu tenho que saber do quanto o banco me cobra. Se o banco me cobra 2% e minha margem 1%, eu já vou perder ali, não vou conseguir, já sei que não vou conseguir pagar. Isso. Mas, num cenário que a empresa está sem caixa, e eu sei quanto é que é a minha margem, e eu tenho a oportunidade de cobrir o empréstimo, aí seria um momento que eu acredito que poderia ser solicitado, né? Mas se fosse para mim em outro cenário, seria, por exemplo, investir aqui num produto e o produto deu muito certo. Vamos lá. Mas eu não tenho. Deixa eu reformular minha pergunta. Não é o momento ideal de fazer o empréstimo. Sim. É o momento ideal de pedir ajuda a um profissional para calcular essas coisas e ter, né, esse plus de gestão dentro da empresa.
Eu acredito que é todo mês, né? Acho que é você ter uma pessoa, ou até mesmo você, se você tem a predisposição para estudar isso, você conseguir olhar o cenário da empresa, porque na maioria das vezes, assim, não conheço todas as realidades, mas a realidade e a realidade aqui de onde a gente está hoje é que a maioria dos empresários eles só olham quando o negócio já está dando ruim, né? E um acompanhamento mensal que vai muito além de só ver o que está entrando e o que está saindo, o que está entrando e o que está saindo, a empresa está empatando, está dando lucro ou não está dando lucro, ter um profissional por trás, mensalmente, que ele consiga me dizer também com antecedência se eu vou conseguir atingir meu ponto de equilíbrio também, talvez no final do ano. E mês a mês, por exemplo, eu pego um mês aqui, esse mês deu bom, esse mês deu ruim, deu bom, deu ruim, eu tenho que ver também se no final do ano vai bater. Então, por isso que o profissional vai ter essa previsibilidade antes de você. Né? E se você não tiver tempo, procurar um profissional, um contador, um gestor financeiro que consiga lhe ajudar. Eu acredito que esse complemento é necessário a partir do momento que você tem a validação inicial do negócio. Você validou inicialmente o negócio, você tem alguns números iniciais, aí você já deve buscar essa ajuda. Se você não se sente no momento de investir sua energia nisso, sua energia que eu falo, seu tempo, realmente não energia financeira, e você conseguiu gerar essa energia financeira inicial, você procura um profissional que vai poder te ajudar com isso aí, que vai poder te acompanhar e fazer essa previsão para o que a sua empresa está gerando e o que pode gerar no futuro, para entender se o seu negócio pode crescer mais, qual é a atração do seu negócio, como você falou inicialmente, e ver até onde você consegue chegar dessa forma. Trazendo para o ponto questão se pode ou não fazer um empréstimo normalmente, eu acredito que parte desse início, que é quando falou, você ter um profissional que consiga fazer esse acompanhamento com você ali e para saber se é o momento que cabe dentro da sua empresa, de acordo com a questão da margem, de acordo com o que pode deixar ali, como o Edson mesmo trouxe, né? Se deixa aqui para mim 1%, eu vou pagar 2% no banco, já não é mais interessante. Exato, e por isso que é a importância, né? Por isso que eu acredito que mensalmente, né? Mas vai depender da realidade de cada um. Mas eu acredito que o momento de pedir ajuda, o melhor momento para pedir ajuda é agora, né? Vamos lá. Vamos pegar uma metáfora do médico, né? A gente tem a questão preventiva e tem a questão de quando a pessoa sente algumas dores e tem a questão de quando a pessoa está quase morrendo. Vamos dividir nesses 3 cenários. Eu acredito que a questão preventiva, quando é que o empresário tem que pedir ajuda? A questão preventiva, eu concordo com o Reclaim, validei o negócio, aí eu já vou ver uma consultoria, para mim ver mais coisas que eu não estou conseguindo enxergar, não estou conseguindo ver. Beleza, não, mas aqui eu vou seguir mais um pouco só. Então, quando você começar a sentir algumas dores, procura logo um profissional. Por quê? Usando a metáfora da medicina, às vezes quando você vai no médico, o médico chega para você e diz assim, ó, você só tem mais tanto tempo de vida. Não tem mais o que fazer, só um milagre. Então, assim, esse é praticamente um apelo que eu deixo para um empresário, ele não esperar a situação chegar no extremo para pedir ajuda. Primeiro, seja preventivo. Você pode fazer uma consultoria, ver ali mensalmente essa consultoria, ver o que você consegue captar. Não, beleza, tá tranquilo aqui. Aí posso decidir caminhar sozinho. Agora, um ponto interessante. Geralmente, quando a pessoa contrata a consultoria, as pessoas elas chegam e falam, mas eu sempre fiz assim e deu certo. Eu vou
eu me considero um bom gestor, isso aqui. Bom gestor está sempre correlacionado ao resultado da empresa. Se a sua empresa não está dando resultados positivos, a responsabilidade é do gestor. E está correlacionado, 100% ligado à liderança. Não adianta, mas eu sou um bom líder, mas aí o mercado aqui mudou e eu não estou conseguindo dar resultado. Você não está tão bem assim e precisa para reconhecer, né? E aí vai precisar mudar alguns aspectos aqui dentro da empresa. Quais aspectos? Aí a gente tem que sentar e ver receita, ver precificação. A gente já falou aqui. Qual é o coração da empresa? O que faz a empresa bobear? Vendas, a gente já falou aqui. Só que se eu vendo errado, então aí primeiro, por isso que eu gosto de primeiro olhar a questão da precificação. Tá precificando certo? Porque às vezes o cara tá vendendo bem, mas tá precificando errado. Depois aí o cara vai olhar as finanças. E aí começa a olhar esse endividamento, os indicadores, lucratividade, DRE de competência, DRE de caixa e o regime de caixa e por aí vai. Mas a gente tem que lembrar disso. Seja preventivo. Por algum motivo não dá muita importância, sentir dores, procura um profissional. Porque às vezes chega e, vamos dizer que o câncer já está espalhado, não só um milagre. Exato. É muito importante esse parênteses que Jordi abriu aí, né? É um ponto que realmente é relevante e a gente tinha passado ali direto nele, né? Mas já para a gente caminhar para o final, né? Voltando para o ponto também sobre a questão de investir em crescimento da equipe, crescimento, quando eu falo crescimento, eu falo cultural, ter uma cultura na empresa que eu consiga fazer que o ambiente seja sempre de crescimento. Vocês acreditam que isso é importante? Como foi citado também, empresas como a Google, a Amazon, eles investem bastante nisso. Né? No livro Empresas Feitas para Vencer, que Jim Collins fez um mapeamento não só as empresas que venciam, mas as empresas que venciam durante muito tempo. Cultura foi um ponto. Cultura é essencial, mas vamos fazer assim, já que a gente está no final, caminhando para o final. Cada um diz um ponto crucial que é fundamental para fortalecer a cultura. Vamos lá, um ponto crucial para que a empresa tem que cuidar disso aqui, senão a cultura ela vai se esfarelar. Eu acredito que o crescimento contínuo, né, dos seus colaboradores, ensinar eles sempre a estar sempre revisando a cultura e valores da empresa. É isso aí, treinamentos, compra de cursos para esses colaboradores e realmente investir neles. Porque quanto mais conhecimento eles tiverem sobre como funciona o âmbito empresarial, mais eu vou conseguir ter sucesso ali nos negócios, né? Nas relações. Treinamento. O que mais? A gestão do financeiro da empresa, as finanças da empresa em si. Né? Mas para fortalecer a cultura. Eu trago isso porque se a empresa não gerir as finanças, a empresa quebra. Se a empresa quebra, ela não tem como manter a cultura. Certo. Só que, vamos lá. Aqui vamos partir do pressuposto que a empresa está bem financeiramente. Que é essa questão de gestão financeira a gente já falou. Aí, como é que eu faço para fortalecer a minha cultura? Aqui, esse ponto que a gente trouxe aqui é o seguinte. Para a empresa não quebrar por causa de cultura. Exato. O resto está tudo bom. O resto está tudo ok. Mas, infelizmente, que foi o que Jim Collins pegou no mapeamento que ele fez. Às vezes estava tudo bem, mas a empresa não tem cultura. Aí, quando mudava de CEO, a empresa quebrava. Vamos supor que... Porque era o cara que segurava a cultura toda da empresa. Que é o que a gente está vendo acontecendo com a Jaguar. O dono morreu faz nem 30 dias. Fez 30 dias ontem. Foi dia 27 de outubro. Aí a empresa já está se conjuntando todo. Por exemplo, se você pegar um bolo, como foi um exemplo, né? Que a gente testou, mas se você pegar um bolo e bolo de chocolate,
quando a gente imagina um bolo de chocolate, a gente imagina um bolo muito gostoso e também imagina o bolo que vai ser doce. Mas se você coloca sal nesse bolo, então automaticamente esse bolo não se torna mais gostoso. Assim, você já, a sua própria imaginação já trabalha né? Então, assim, além do treinamento que eu falei, né, como Jordi, se vocês pensam em mais alguma coisa. Qual outro ponto? Eu penso uma questão que para mim é crucial e que se eu pegar hoje, vou ser bem realista. Se eu pegar hoje das 98 empresas que a gente tem, que é do simples e do presumir, seria um regime muito interno na empresa, que estaria atrelado à cultura, que é justamente o que você trouxe, questão de capacitação, treinamento, e vai entrar diversas outras situações. Se eu tenho um regimento interno ali, estou contratando um funcionário, o funcionário ele vai saber que a empresa ela oferece capacitação, ele vai saber ali quais os parâmetros ali que a empresa ela segue e que ela preza para o desenvolvimento. Isso aí. Exato, assim, eu citaria também alguns pontos, como entrando dentro da cultura, além do treinamento, né? Eu, como falou de seleção, eu consegui selecionar bem as pessoas no início. Porque entrou um CEO novo, alguém colocou esse CEO lá, né? Então ele não escolheu tão bem, né? E questões como são bem, assim, que eu vejo bastante que pode ser melhorado nas empresas que a gente atende, questão de lealdade, lealdade tanto do empresário quanto lealdade com os seus colegas de profissão, que às vezes a gente pega um cenário totalmente caótico por não ter tido a visão no início, não ter educado, então os colaboradores eles estão ali desleais uns com os outros, um falando mal do outro, outra falta de honestidade também. Volta para treinamento, né? Exato. E isso. E só definir os valores e treinar esses valores. Exato. E também ter consciência que os valores da empresa, na minha visão, eles não estão só ligados ao dono da empresa, não. Está ligado aos seus valores também, aos meus valores. É aquilo que eu valorizo também, né? Então, se você está se você não está coincidindo com a empresa, com os valores da empresa, como por exemplo valores básicos de honestidade, lealdade, você também tem que olhar para você, né? Então, aqui vou trazer também aqui, alguém tem mais algum ponto relacionado a isso? Tem. Você falou que é importante eu selecionar bem as pessoas. E aí, como é que eu faço para selecionar bem as pessoas? Como é que eu vou fazer para selecionar bem essas pessoas para encaixar nessa cultura? Como é que eu vejo, né? Isso aí. Primeiro ponto. Isso aí está explícito na hora da entrevista, né? Eu acredito que como você citou, eu vou até refazer o meu comentário, né? Tem alguns pontos, por exemplo, se você não fala para a pessoa, para você, digamos assim, você cobrar vai ser mais difícil, mas por exemplo, se você já pega ali, olha, assim, aqui na empresa ele funciona assim, 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 tá certo para você, a pessoa concordou, então, mas se você nem perguntou para a pessoa, já colocou ela lá, eu acredito que é isso que pode definir, mas nem sempre isso aí vai dar certo, né? É caso a caso, né? Como é que vai o mundo do empreendedorismo é isso, são várias variáveis e você tem que ir o feeling também, você entender sobre o dono da empresa, entender sobre pessoas, entender sobre comportamentos das pessoas, né? Linguagem corporal, isso tudo faz com que a pessoa consiga ter mais êxito na hora da contratação. Alguém tem mais alguma sugestão? Isso aí? Porque hoje a gente pode depois trazer uma temática só disso aí, que eu acho interessante.
hoje a questão da contratação, ela gira em torno da capacidade técnica, né? Muitos levam em consideração o currículo da pessoa. Só que quando tem uma cultura clara, meu processo seletivo ele tem que girar em torno da cultura. Porque senão daqui a pouco eu vou ter um peso dentro da empresa. Mas se a gente pegar esses CEOs aí que o Jim Collins colocou, não é que eles eram ruins. Eles só muitas vezes estavam no lugar errado. Na cultura errada, vamos dizer assim. Então eu acredito que uma nova maneira e mais apurada e assertiva de você fazer um processo seletivo é fazer um processo seletivo em torno da sua cultura. E aí, a partir disso, você contrata, você já economiza muito tempo. Mas veja aí no processo seletivo quantas empresas perguntam os seus valores. Como, por exemplo, como você se comporta num desafio muito complicado, problema complexo que a gente já conversou aqui. O cara vai descrever. Lá ele vai deixar vários pontos dos valores dele. Se você visualiza isso na empresa, como é que você reage? Lá ele vai. E fazendo esse mapeamentozinho, ali você já vai começar a perceber os valores da empresa e muitas vezes já vai descartando a empresa ou no processo seletivo as pessoas lá dentro. Descartando o que eu falo no sentido positivo, porque simplesmente aquela pessoa não se encaixa naquela cultura. E aí você economizar, o cara é top, currículo pancada, mas o cara é introspectivo e a empresa tem uma cultura de falar, tem que se falar a todo momento na cara. Vai ser um sofrimento para a empresa do cara. Então ele precisa ir para outra cultura. E aí o cara é uma cultura mais jovial. Ele gosta, ele sonha, passou a vida dele sonhando em trabalhar numa empresa com gamificação, com isso, com aquilo. Então ele não vai trabalhar numa empresa mais, entre aspas, normalzinho, né? No sentido mais corporativo. Ele tem que ir para um Google, um Netflix. Eu acho interessante que até a teleperformance, quando no setor da Netflix era de um jeito, no setor do Itaú já era de outro jeito. A própria terceirizada no atendimento, ela já meio que moldava cada setor que ia atender cada empresa, já meio que dentro da cultura daquilo ali, até para quando o cliente for falar, né, a pessoa que está atendendo já está ali um pouquinho dentro da cultura da empresa. Você não sabia não desse essa teleperformance? Ele tem esses quesitos aí. Inclusive ele quem libera, né? Libera a Netflix para quem trabalha lá no atendimento para usar. A Netflix, o cara tem a experiência. Aí o cara já vai ter, né, a experiência. Né? Pois é, e já chegando a mais um final do podcast Me Ajuda Contador, né? Esse episódio repleto de aprendizado, né? Que a gente pode trazer. E lembrando, né? Dicas práticas do dia a dia, né? Da realidade do que a gente viu, né? Não é só dados empíricos que a gente vê, não, é também a realidade do empresário que a gente convive por aqui, né? E aqui eu vou deixar algumas indicações de livro, né? Alguns livros que foram citados aqui, né? Isso aí. Que é O Engula Esse Sapo, A Única Coisa, Sem Esforço, Mindset, Empresas Feitas para Vencer e O Homem Mais Rico da Babilônia. Né? Lembrando que quem ainda não comentou, deixe lá seu comentário, deixe seu like. Também deixa nos comentários alguma sugestão de tema, caso você tenha, né? E lembrando que negócios não quebram do dia para a noite. Né? Como o Jordi falou muito bem aqui, tem todos os sinais, então eu passo basicamente por 3 passos até vir o tão temido quebrar. Né? Então, pensem bem sobre os seus negócios, reflitam. E para encerrar aqui, né, como sempre, a gente traz, né, uma pergunta aqui para vocês. O que vocês acreditam entre tudo que a gente falou aqui, tanto que chamou mais a atenção de vocês e
o que mais afeta os pequenos empresários hoje, né? Para mim, o que é mais perigoso, o que é mais perigoso que faz um empreendedor quebrar, ele não pedir ajuda no time certo. Para mim, isso é o que é mais perigoso, ele tem que ser rápido na hora que ele identificar que o negócio não está indo muito bem e pedir ajuda. Show de bola. Para mim, a importância, né? Encaixando também com o que o Júlio falou, de ter o time certo, um tipo de ajuda, e de entender que nem sempre sozinho você vai conseguir fazer tudo. Não é porque você, mesmo que você tenha alcançado um determinado sucesso, ainda há tempo de você pedir essa ajuda e se adaptar às mudanças que vem pela frente. Que é um ponto. Eu vou nessa linha também, que é a questão da ajuda, né? Você pode pedir ajuda nessa situação, seu negócio infelizmente está declinando, ou se o negócio, graças a Deus, está dando certo, você quer pôr um outro para tomar, também precisa dessa ajuda ali, desse auxílio para você poder escalar. Para mim, eu acho que o ponto que mais chamou a atenção aqui no podcast foi a questão da cultura, né? Empresarial, você conseguir definir, porque ela também pode fazer você quebrar, como foi o exemplo que a gente citou aqui. Né? Então, compartilhe esse episódio com algum amigo, com algum empreendedor que está passando por alguma dificuldade ou por algum amigo que está iniciando, e vai ser uma satisfação de estar ajudando vocês. Então, valeu, galera, e até o próximo episódio. Valeu.